Fala galera, tá começando mais uma prancheta do Pet e hoje trazendo a análise do novo treinador do Flamengo, Rogério Ceni. Adaptável, maximador de individualidades, trabalho, trabalho e trabalho. Essas são algumas das características de Rogério Ceni. Considerado por muitos o melhor técnico brasileiro em atividade, ele parte para o seu maior desafio da carreira de treinador. Quais que são as ideias de jogo de Rogério Ceni? Na busca para a gente entender as ideias de um treinador, normalmente a gente corre atrás de informações e assiste alguns jogos dos seus últimos trabalhos. Mas mais importante do que isso é entender um contexto em que esses trabalhos estavam inseridos. E esse contexto se torna especialmente importante quando se trata de Rogério Ceni. Em sua coletiva de apresentação no Flamengo, quando perguntado sobre o estilo de jogo, ele respondeu o seguinte: "Acho que é encontrar o estilo de jogo que os atletas se sintam à vontade nas características deles." Essa adaptabilidade ao elenco e as pretensões do clube é marca registrada do técnico. O São Paulo de 2017 jogava diferente do Fortaleza da Série B de 2018, que por sua vez jogava diferente do Fortaleza de 2019 e 2020. Rogério não é apegado a esquemas táticos ou estilo de jogo algum. Por isso, se a gente quiser fazer um prognóstico de como vai ser o trabalho dele no Flamengo, não dá pra ver um ou outro jogo recente do Fortaleza. O elenco e as pretensões do tricolor de aço condicionaram o trabalho do cara. A forma como ele se adapta aos adversários é uma característica muito importante do Fortaleza de 2020. Rogério ele sabe que não tinha como jogar de peito aberto contra os principais times do campeonato. Ao mesmo tempo, ele confiava no seu time para propor o jogo contra times de menor expressão e do mesmo nível. A estrutura tática atual do Fortaleza parte de um 4-2-3-1, com laterais que apoiam bastante, volantes com um bom passe pelo meio e um centroavante mais fixo no comando de ataque. Mas essa estrutura ela já variou muito ao longo do trabalho, como o 4-2-4 de 2019 e até um esporádico 3-4-3 lá na Série B em 2018. Nesse Brasileirão 2020, o Fortaleza tem a melhor defesa da competição com apenas 14 gols sofridos, mas a explicação para isso é que eles jogam quase sempre se defendendo em bloco baixo. Inclusive, foi jogando dessa maneira que ele venceu o Internacional e o Atlético Mineiro. Fica bem claro nessa imagem aqui, com o Fortaleza em momento defensivo, atuando com um bloco baixo, com duas linhas de 4 bem compactas, formando ali um momento de 4-4-2. E é bacana que esse 4-4-2 ele se adapta ao adversário, como nesse jogo contra o Corinthians, onde a linha de meio desse 4-4-2 está bem compacta, mas os dois extremos, os dois jogadores da ponta, eles estão saltando e colando nos adversários, isolar na amplitude, nos jogadores do Corinthians que estão abertos pelo lado, para não deixar eles muito soltos e muito livres para receber a bola. Quando perdeu para o Flamengo por 2-1, a estratégia de jogo foi exatamente essa daí. Se a gente fizer um recorte desses três jogos, Flamengo, Internacional e Atlético Mineiro, a gente percebe que a média de posse de bola do Fortaleza foi de só 37% e a média de finalizações foi 7,6%. Nesse jogo contra o Flamengo, inclusive, o Rogério Ceni ele mostrou uma de suas valências, o estudo e a análise do adversário. Ele soube explorar muito bem as deficiências do Flamengo, como esse espaço entre as linhas de defesa que o Flamengo do Domenech sempre deixava e que a gente já trouxe aqui nas análises várias vezes, e também utilizou muito as costas do Lisla, que é muito ofensivo, sobe muito e acaba deixando bastante espaço às costas. Só que nem todo time do Brasileirão tem elenco de alto nível e é propositivo. E é aí que entra a outra faceta do Rogério. Contra times do mesmo nível e com propostas mais defensivas, o Fortaleza ele busca ser protagonista e sabe ser ofensivo. Se a gente pegar um recorte dos jogos contra Sport, Curitiba e Atlético Goianiense, por exemplo, a média de posse ela aumenta para 55% e o número de finalizações sobe para 13, quase dobrando em relação àqueles outros três jogos contra Inter, Atlético e Flamengo. A diferença no estilo de jogo ela é grande, ela fica clara e a capacidade de se adequar ao adversário é bem definida. Nesses jogos em que ele foi mais propositivo, uma das variações do Fortaleza era o 3-2-5 quando tinha bola, usando um ataque posicional em linha de 5 a partir do conceito da ocupação racional dos espaços. E esse desenho tático ele é muito condicionado pela dinâmica dos laterais. Enquanto o lateral esquerdo, seja o Bruno Melo ou seja o Carlinhos, se junta aos zagueiros e fica mais atrás participando da saída de bola, o lateral direito, que pode ser o Gabriel Dias ou o Tinga, ele sobe e se junta lá na frente na linha de 5 no ataque, dando bastante amplitude para o time pelo lado direito. Se
Se a gente reparar, essa dinâmica ela encaixaria muito bem com as características de laterais do Flamengo, Felipe Luiz pela esquerda e Isla pela direita. Se a gente ver na imagem, fica muito clara a saída de 3 com o Paulão centralizado, o lateral esquerdo Carlinhos aberto na esquerda, o zagueiro pela direita subindo e abrindo o campo pela direita, os 2 volantes mais centralizados. E a linha de 5 em ataque posicional lá na frente, com o lateral direito dando amplitude pela direita, o ponta esquerdo Osvaldo dando amplitude pela esquerda, os extremos, os pontas atacando por dentro, centralizando, e o Wellington Paulista de centroavante lá no meio, debatendo com os zagueiros. Mas o Rogério ele mostrava muitas variações. Na Copa do Nordeste, no Cearense, por exemplo, desse ano, enfrentando times de menor expressão, a gente conseguiu ver algumas outras estruturas táticas ainda mais ofensivas. Os 2 laterais, por exemplo, subindo em amplitude juntos e fazendo com que o goleiro Felipe Alves ficasse quase como um volante ajudando na saída de bola. Essa saída era uma saída de bola em losango ou em 3+1, com Felipe Alves subindo muito, ficando bem longe do gol, participando ativamente da saída, com os zagueiros agora abrindo o campo, os 2 por fora dando a opção de passe pelos corredores e um dos volantes ficando como opção de passe por dentro. E a participação do Felipe Alves é realmente muito importante. A participação do goleiro na saída de bola do Fortaleza, ela é muito importante porque o Felipe Alves ele tem essa capacidade e ele sai demais da área para fazer essa saída. Às vezes ele já chegou até a linha ali do meio campo, no círculo central, para tentar arrastar alguma marcação, puxar algum adversário e aí sim abrir novas linhas de passe para ele poder sair jogando. Nesse caso específico do goleiro fazer muita saída de bola, nem o Diego Alves nem o Hugo eles têm essa capacidade, essa ousadia que tem o Felipe Alves lá no Fortaleza. O Domenech ele já tinha começado um processo de maior participação dos goleiros na saída de bola e tudo mais, e o Rogério logo no primeiro treino deu indícios de que ele vai manter esse processo aqui no Flamengo. Quando o time está sem a bola, a estratégia ela varia em alguns aspectos. Nos jogos em que tem mais a proposição e o time povoa mais o campo de ataque, a tendência é tentar pressionar, fazer a pressão pós-perda e roubar a bola ainda no campo adversário. O problema é que o Rogério ele já apresentou alguns problemas na execução dessa pressão alta. Um analista amigo meu, o Jonathan Cavalcante, num dos textos dele de análise lá pro Futuri, ele mostra que o Fortaleza teve números abaixo da média na Copa do Nordeste desse ano, de 2020, em recuperações de posse de bola no campo de ataque e também em faltas cometidas no campo de ataque. É claro que nessas competições estaduais e regionais o Fortaleza ele é mais protagonista e, consequentemente, tem mais posse de bola. E quanto mais posse de bola, menos tempo você tem, sem a bola, para conseguir desarmar o adversário. Só que mesmo assim, essa transição defensiva tinha problemas. Com essa descoordenação apresentada em alguns momentos, a pressão alta ela era batida e a linha de defesa ficava exposta. Muito parecido com o que acontece no Flamengo hoje. Só que diferente da bagunçada linha de defesa do Flamengo, do Domenech, a defesa do Fortaleza era extremamente sustentada e organizada. Dificilmente essa linha de 4 se desmonta e as orientações corporais são bem feitas, a linha de defesa parece ser melhor treinada do que é a linha do Flamengo, por exemplo. Diante desse cenário de dificuldade na transição defensiva, fazendo a pressão alta, uma das soluções de Rogério foi usar um outro conceito, que é o conceito da temporização. A temporização nada mais é do que você tentar minimizar a velocidade da transição do adversário. Assim você ganha tempo para que o seu time consiga se recompor defensivamente. É como se fosse uma falsa pressão que permite o seu time se reorganizar na defesa. Então repara nesse jogo aqui contra o CSA pela Copa do Nordeste, por exemplo, que o volante ele vai saltar na pressão do portador da bola, que acabou de retomar a posse, só que ele não vai dar o bote, ele vai ficar ali só fechando a linha de passe, impedindo que ele consiga progredir e dando tempo para o time poder recompor. A gente vai reparar que nessa imagem só tem 3 jogadores atrás da linha da bola do Fortaleza. Só que o volante ele conseguiu impedir a progressão do adversário e 6 segundos depois o time conseguiu se recompor e agora tem 7 jogadores atrás da linha da bola. Então esse conceito da temporização ajudou com que o time conseguisse se recompor defensivamente, impedindo um contra-ataque mais rápido.
Bom, se a gente pegar o contexto do Flamengo, o prognóstico que a gente pode traçar para o trabalho do Rogério aqui, ele deve passar muito por essas ideias mais propositivas. Afinal de contas, o Flamengo tem um dos melhores elencos do país e permite que o Rogério consiga implementar essas ideias. E tem um outro momento do trabalho dele no Fortaleza que a gente pode extrair ainda mais dessas ideias, que é a Série B de 2018. Quando o Fortaleza foi campeão e recebeu o título de campeão da Série B em 2018, o Rogério se tornou ídolo por lá, principalmente da maneira que o Fortaleza foi campeão dessa competição. Ele foi ofensivo, propositivo e imponente. O Fortaleza liderou o campeonato em 36 das 38 rodadas. Ele teve o segundo melhor ataque da competição, com 1,42 gols por jogo, a terceira melhor defesa, com 0,7 gols sofridos por jogo, a maior média de posse do campeonato, com 58,7%, e a maior média de passes trocados por jogo, na casa dos 376 passes por jogo. E essa versão propositiva e dominante do Fortaleza da Série B de 2018 é justamente o que a gente espera do Rogério no Flamengo. Material humano para isso ele tem e as pretensões do clube caminham para esse tipo de jogo. Ao mesmo tempo, o desafio de Rogério é extremamente complicado. O contexto pós-pausa da pandemia no futebol permanece o mesmo que tanto atrapalhou o Domenech. Só que agora com um agravante. As competições elas estão afunilando e a Libertadores já está no mata-mata. As surras que o Flamengo sofreu com o Domenech para Del Valle, para São Paulo e para Atlético Mineiro, na prática, elas valeram só 3 pontos. Esses 3 pontos eles podem ou foram recuperados mais para frente. Só que uma derrota hoje, a essa altura do campeonato, a essa altura da temporada, pode decretar uma eliminação da Libertadores ou uma eliminação da Copa do Brasil. Não tem mais espaço para tropeço. Por outro lado, a gente pode dizer também que o Rogério ele chega no Flamengo sob um aspecto diferente quando o Domenech chegou aqui. Em julho, quando o Catalão estava assinando com o Flamengo, a referência era o sensacional trabalho de Jorge Jesus. Como manter o legado de Jorge Jesus, como sustentar o time em outro patamar. Só que hoje, depois de 3 meses da curta passagem do Domenech, o Rogério ele pega um cenário diferente. A referência deixou de ser aquele time que atropelava todo mundo. O sarrafo não tá mais tão lá no alto assim, e por incrível que pareça, isso conta a favor do Rogério. Quanto mais alto o sarrafo, mais difícil é de manter ou elevar o nível. As comparações com o antecessor elas são inevitáveis. O próprio Jorge Jesus se beneficiou muito disso, porque ele conseguiu subir muito rápido o nível de um time que tinha um elenco excelente, mas não tinha padrão tático nenhum. Mas é claro, apesar dos graves problemas defensivos que o Domenech deixou no Flamengo, ele não deixa um Flamengo sem padrões táticos. A dinâmica ofensiva do time ela é muito bem organizada e dá para aproveitar bastante coisa. Ainda assim, a margem para evolução ela continua sendo muito grande. Bom, o Rogério Ceni é uma aposta. É uma aposta que faz sentido dentro da atual conjuntura, dentro do atual momento da temporada, mas que não deixa de ser uma aposta. Mesmo sendo considerado por muitos um dos melhores técnicos brasileiros em atividade, esse Flamengo vai ser, sem dúvida, o maior desafio na carreira de Rogério Ceni. Então é isso, galera. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar ele em todas as redes sociais e seguir o Zona Rubro Negra e o Bruno Pet nas redes sociais do YouTube, do Twitter, no Instagram, no Facebook e tudo mais. Valeu, falou e tamo junto!